Eu quero aproveitar, presidente, esta sessão na tarde de hoje, nessa quinta-feira, para, muito breve, fazer uma avaliação ou dar a minha opinião sobre a crise que nós vivemos, uma crise política muito forte e uma crise econômica que também é muito forte, não é menos importante. E, infelizmente, é um ambiente que vem se deteriorando ao longo dos últimos meses. Eu mesmo já tive a oportunidade nessa tribuna de dizer que nós vínhamos caminhando para uma crise política junto com uma crise econômica e que o resultado dessas duas crises seriam, as consequências seriam danosas para o país e talvez até de forma sem saber exatamente como ela vai terminar e como vai terminar. A crise econômica, infelizmente, começou com uma crise dentro do governo, o governo não honrando seus compromissos dos pagamentos dos serviços prestados, nos programas de rodovias, nos programas de Minha Casa Minha Vida, tantos outros serviços que a União contrata e, infelizmente, ela deixou de pagar esses fornecedores, esses empresários, as construtoras, e que desencadeou na cadeia muitas demissões. Muitas demissões foram feitas, principalmente nas empresas da Minha Casa Minha Vida e nas outras também. E isso, claro, que tem reflexo na vida das cidades, na vida das pessoas, dos empresários, e que ela vem se agravando. A disparada do dólar, por exemplo, que pode ajudar um lado da economia, o setor que eu trabalho, ele é beneficiado por isso, mas os prejuízos que trazem para os outros setores da economia e para as empresas brasileiras e para todos nós, temos que admitir que todos nós estamos ficando mais pobres nesse processo. Todos nós deixamos de ter algo na mão com valor que hoje não temos mais, né? O nosso real, que permitia comprar alguma coisa, não se compra mais hoje. Então, significa que o Brasil e as empresas brasileiras e os trabalhadores, todos que vivem aqui, todos nós estamos mais pobres nesse momento que estávamos há 30 dias atrás. E, senhor presidente, o que preocupa, né? Estamos aqui, estamos na turbulência, sabemos que temos que passar essa turbulência para sair lá na frente. Mas, infelizmente, as ações que foram tomadas, as ações que foram implementadas pelo governo eram necessárias, eram urgentes. Acho que fizemos o nosso dever de casa aqui no Senado Federal, com exceção da volta ou da oneração da folha de trabalho, que o nosso presidente Renan não coloca em pauta, com a justificativa de que isso vai afetar as empresas e os empregos, e eu concordo com o presidente, fará, e as empresas sentirão muito isso. Mas, por outro lado, também tem o país, nós temos que pensar no Estado brasileiro, na situação que vem pela frente. E uma das coisas que mais me preocupa nesse momento, e depois eu vou para a questão política, mas na questão empresarial, na questão econômica do país, é de que as ações que a Câmara toma hoje, elas criam um ambiente muito ruim para os negócios do Brasil, né? Que significa uma redução na sua avaliação, na sua capacidade de pagamento, na redução do grau de investimento, na nota que nós temos, e isso vai afetar muito mais a economia brasileira que nós temos hoje. O cidadão pode pensar, não, a nota é do Brasil e eu não tenho muito a ver com isso. Tem, todos nós temos. Os empréstimos, o dinheiro que vem de fora, que aqui está financiando o setor produtivo brasileiro, ele foi farto a partir de 2008, as empresas, os empresários, os agricultores, as indústrias automobilísticas, todos tiveram acesso a um crédito mais barato, em condições de mais longo prazo e em condições de juros mais baratos, coisa que não acontecerá daqui para frente se perdermos o grau de investimento. Pagaremos juros mais caros na renovação desses contratos, com prazos menores, e muitos desses financiadores
de fundos grandes, né, os maiores fundos do mundo, que têm cláusulas que dizem que não podem emprestar dinheiro a países que não fazem parte do grau de investimento, que tem essa nota superior, ou uma nota de bom pagador, se podemos chamar assim, esses que têm dinheiro hoje no Brasil não poderão voltar para o Brasil. E em muitas situações, senhor presidente, em muitas situações tem empresas e tem contratos com, talvez até com organismos de governo, que prevêem cláusulas que, se há a perda do grau de investimento, eles precisam sair, eles consideram vencida essa dívida com antecipação e quem é o devedor da dívida tem que pegar e pagar antecipada a dívida para esses fundos lá fora. Então, nós estamos num caminho em que é muito ruim, é muito difícil. Um outro aspecto para as empresas brasileiras é de que, no momento em que, como eu disse, ficamos mais pobres, os faturamentos dessas empresas é diminuído. Não se fatura mais o que se faturava no passado. Quer dizer, o PIB, podemos chamar assim, o PIB de uma empresa, de uma indústria, ela é menor que no passado. Se ela tem empréstimos internacionais, normalmente essas empresas, elas têm compromissos assumidos com os seus financiadores, que chamamos de covenants, são contratos, são cláusulas dentro do contrato, que fazem balanços, senhor presidente, fazem balanços. Fala assim, olha, o serviço da sua dívida, os juros que você paga, tem que ser X% do seu faturamento. Bom, se nós estamos no momento de os juros subirem e o PIB, o faturamento das empresas caírem, nós estamos fazendo uma boca de jacaré, né? Se distanciando cada vez mais, e isso vai fazer com que muitas empresas brasileiras, muitas empresas e indústrias brasileiras, quebrem essa cláusula contratual, que também poderá ser dita como uma quebra de contrato e o financiador, quem emprestou o dinheiro, tem o direito de pedir para que você devolva antecipadamente esses recursos. Então, vejam as consequências que isso pode trazer para a economia brasileira a partir do momento em que nós perdermos o grau de investimento. E, como disse, às vezes o cidadão olha e fala assim, não tem nada a ver com isso. Tem. Pode ser o seu emprego, pode ser a sua parceria com uma outra empresa, a quem você fornece alguma coisa. Todos nós, na economia, somos interligados. Um depende do outro. Às vezes, nem percebemos isso, mas quando a crise econômica vem, nós vamos e estamos percebendo o quanto isso é complicado para a economia. Então, senhor presidente, nós, já que não podemos interferir lá na Câmara, não podemos dar palpite na Câmara Federal, e que, no meu entendimento, está sem controle, não sei o que acontece na Câmara, quer dizer, o presidente da Câmara, não sei se não tem controle ou quer votar as pautas bombas, como se diz, e isso afeta a economia. Então, nós aqui no Senado, tenho conversado, Vossa Excelência tem conversado com outros líderes, individualmente com cada um dos senadores, no sentido de que nós aqui, por ser uma casa mais racional, uma casa com parlamentares, muitos deles com muita experiência, já passado por ministérios, como o caso de Vossa Excelência, passado pelo governador, como muitos ex-governadores que temos aqui, candidatos a presidente, ex-presidentes, nós temos que ter racionalidade aqui. Nós temos que ser a voz da tranquilidade, a voz de quem tem que contradizer aquilo que a Câmara está fazendo nesse momento. O que votaram ontem, por exemplo, uma PEC de reajustamento de carreiras, salários, onde todo mundo quer ganhar o máximo que pode, como na carreira jurídica do país, é um direito que o trabalhador desses setores tem de brigar, mas a responsabilidade do parlamentar de fazer não pode ser assim só porque as galerias estão lotadas e eu não vou tomar a providência que eu tenho que tomar em nome do Estado brasileiro, em nome do país. Não é nem da governabilidade. Por quê? Se o governo vai mal, né, e a economia está mal, todos nós, absolutamente todos nós, vamos mal nessa história.
Então, eu quero deixar registrado aqui no Senado Federal, nos anais do Senado, de que os senadores e as senadoras precisam assumir essa tribuna, ou nos seus apartes, nas suas entrevistas, nos seus posicionamentos, de dar essa tranquilidade para o país, para o mercado, de dizer de que nós não vamos compactuar com aquilo que a Câmara está fazendo. Se querem colocar fogo no país, vão colocar lá no tapete verde, naquele lado de lá. Mas aqui, nós temos que ser o bombeiro. Nós devemos ser o bombeiro e devemos agir como bombeiros, né? Porque, como já repeti várias vezes aqui, se vai mal o país, vamos todos nós, empresários, mal, vamos todos nós, trabalhadores, e o nosso país não vai acabar por isso. Né? Por mais mal que nós vamos, nosso país não vai acabar. Mas não é justo, presidente, voltarmos na década de 80 para recomeçar tudo novamente. E disse aqui, presidente Coelho, várias vezes nessa tribuna, que eu ouvi meu pai dizendo que esse aqui era o país do futuro, né? E, portanto, eu achei que já havia chegado no futuro. E quando eu chego aqui, eu olho, não, esse futuro não é aquilo que meu pai dizia. E agora eu tenho que continuar dizendo para os meus filhos, os meus netos que estão vindo aí, de que eles ainda terão que trabalhar muito, né? Terão que trabalhar muito para chegar nesse país do futuro que todos nós queremos. Então, eu, mais uma vez, quero exortar, chamar a atenção dos senadores de que é a hora de todos nós, independentes da posição política, de oposição ou de não, de fazermos com que esse país tenha tranquilidade para avançar no grande problema político que está vindo pela frente. Eu, até agora, me referi ao problema econômico do país, né? Mas que o problema político, ele é bastante sério também, bastante grave. A nossa presidente, nesse momento, e a gente vê pelos jornais de hoje, um apoiamento pífio. Quer dizer, as condições hoje da presidente Dilma de se referir à pátria, de exortar a pátria para que voltemos ao progresso, voltemos ao crescimento, é prejudicado. Se todos nós não ajudarmos a fazer isso, sozinha, e o Executivo sozinho não conseguirá. E é fato que, quanto mais fraco estiver o Executivo, mais forte estará o Legislativo, né? Mas o Legislativo não pode usar desse momento de fraqueza do governo para destruir o país. Não pode. Tem que ter responsabilidade. Eu li um artigo essa semana, alguém escreveu, de que você pode brigar, sim, mas no momento em que a pessoa está se afogando, você não deve apertá-la mais ainda no fundo do rio, mas sim jogar uma boia. E o que nós temos que fazer nesse momento para o Executivo é jogar uma boia. Um grande entendimento nacional. Eu vi ontem o presidente Michel Temer fazer um posicionamento, achei extremamente correto, de chamar a atenção de todos de que precisamos olhar para o Brasil. Olhar menos para o governo nesse momento, mas mais para o Estado brasileiro, mais para as condições que aí estamos vivendo nesse momento. Então, nós teremos, com certeza, a semana que vem, uma semana ainda muito agitada, na política, misturado com a Operação Lava Jato, com as coisas que vêm acontecendo, que são sendo ditas, mas, mais uma vez, senhores senadores e senadoras, a responsabilidade do Senado Federal, nesse momento, é crucial para a travessia que temos que fazer nesse momento. Não é uma travessia fácil, não é um caminho rápido, mas temos que passar por ele. Ninguém passará por nós aquilo que devemos passar aqui na política brasileira e no Estado brasileiro. Portanto, senhor presidente, para finalizar, eu quero deixar um outro registro e dizer que farei um pronunciamento na semana que vem para comemorar ainda o Dia do Agricultor, que foi no dia 28 de julho, e que quero fazer um pronunciamento, então, na semana que vem, para comemorar esse dia, mas deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos aqueles que trabalham na terra, trabalham pela terra
e que produzem os alimentos, produzem o combustível para a vida que todos nós precisamos, não só no Brasil, mas mundo afora também. Me permite, senador? Permitam, com muito prazer, senador Serra. Queria ter o prazer de interromper Vossa Excelência para registrar aqui a minha satisfação de conviver com Vossa Excelência no Senado neste ano. Nos conhecíamos desde que eu era ministro do Planejamento e Orçamento, e Vossa Excelência era um grande empresário, se caracterizava, essa era a sua definição naquele momento. Depois entrou na política, foi governador, muito competente, muito bom governador do seu estado, de Mato Grosso, mas, de todo modo, aqui, para mim, foi uma surpresa, porque conheci o Blário Maggi político, ponderado, claro, corajoso, colega, né, sabe trabalhar conjuntamente com senadores de diferentes partidos, de diferentes estados. Não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para deixar esse registro a respeito da sua performance aqui no Senado. Queria aproveitar, senador e presidente Fernando Coelho, para fazer uma observação a respeito de um veto feito ontem pela presidente Dilma, de um veto parcial. A nossa emenda, na verdade, na origem, era um projeto, mas terminou ingressando no processo legislativo como emenda, que permite a que estados e municípios se apropriem de 70% dos depósitos judiciais e administrativos. Houve sinais da parte do governo de que não haveria veto, de que o projeto seria acolhido. Mas houve um veto parcial que desfigura o projeto, senadores. É muito importante deixar isso claro, porque nós estabelecíamos prazos a respeito da entrega dos recursos por parte dos bancos públicos. Os depósitos judiciais só podem ser feitos em bancos públicos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou estados que eventualmente tenham instituições financeiras, elas também podem receber. Mas o que aconteceu? Eles vetaram o artigo que estabelece prazos e condições de ressarcimento caso haja atrasos, no sentido de que os depósitos deveriam pagar a taxa de juros da Selic se ultrapassarem os prazos fixados no nosso projeto. Muito bem, houve veto desse artigo. Este veto implica que não haverá mais prazo, nem nenhum ressarcimento caso se prolongue indefinidamente. Não tem cabimento, Fernando Coelho, não tem cabimento, Blário Maggi. Não tem cabimento nenhum. Foi um veto mal pensado, mal planejado, porque pode correr o risco de tornar a medida inócua, na medida em que as instituições não entreguem. Nós vamos sugerir, queria antecipar, ao governo que faça uma medida provisória corrigindo essa questão. Eles dizem, bom, o banco tem que ter um prazo determinado, tem que ter tempo para poder se ajustar para o repasse de recursos. Tudo bem, então façamos uma proposta com um prazo mínimo fixado a esse respeito. E não joga a criança junto com a água do banho pela janela. Esta que é a realidade. Caso o governo não faça isso, nós temos que partir para derrubar o veto, o que é um tipo de confronto que, sinceramente, ninguém deseja, mas que se imporá se essa correção não for feita. Mais uma observação. A emenda entrou dentro de um projeto de lei complementar. Teoricamente, ela não poderia ser, o projeto de lei complementar não poderia ser alterado ou completado por uma medida provisória, que somente se refere a leis ordinárias. Mas essa matéria pode ser regulamentada por lei ordinária. Então, seria como se houvesse uma regulamentação que seria rápida de ser feita, fácil de se negociar e poderia repor, então, a possibilidade que nós criamos para socorro dos estados e municípios que, Vossa Excelência sabe, estão atravessando uma situação extraordinariamente crítica. Queria, inclusive, contar com o empenho do senador Fernando Coelho, que dirige a nossa comissão, é o relator da nossa comissão sobre pacto federativo, para que possa também fazer o seu empenho e armar e construir as pontes com o governo, para termos uma solução numa boa,
para evitar um tipo de confronto que acabará se impondo e a gente sabe qual será o resultado. É evidente que o veto será derrubado, mas não queremos isso. Preferimos ter uma outra via de entendimento, que inclusive será mais rápida e, portanto, melhor para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, antes do senador Blário Maggi deixar a tribuna, fazer também um registro à fala do senador Blário Maggi, porque considero ela muito oportuna e importante, pedindo a reflexão desta casa, dos nossos pares, para o momento político e econômico que o Brasil está enfrentando. E conclamando para que essa casa possa ter um protagonismo maior no encaminhamento da superação dessas duas crises conjugadas que desafiam a sociedade brasileira, a crise política e a crise econômica. Eu não tenho dúvida... Falar da crise moral, senador. E também a crise ética e a crise moral, que foi também abordada pelo senador Blário Maggi. Portanto, nós precisamos, de fato, transformar o Senado numa trincheira que possa iluminar os caminhos de saída para a sociedade brasileira. E o senador Blário Maggi falava das matérias que estão sendo votadas de forma assodadas, que levam ao desequilíbrio fiscal, não só da União, como de estados e de municípios. E nós estamos aqui convivendo isso diariamente, pelos interesses das corporações, de servidores, legitimamente reivindicando melhorias salariais, mas que no exato momento a União e os estados não têm a mínima condição de enfrentar essas demandas. Mas o que eu acho mais grave, senador Blário Maggi, é que fica patenteado a cada dia a desarticulação política completa do governo. Ontem, na votação da Câmara, a suposta base política do governo apresentou apenas 128 votos, no momento em que o vice-presidente da República é o articulador político do governo, colocando, portanto, uma situação de grave constrangimento. E mais ainda, senador, com o líder do PT declarando o voto, conclamando o voto... Contra o governo? Contra o governo. Contra o governo. Numa medida... está se raciocinando um pouco em setores do Congresso como se dinheiro fosse uma clara de ovo, que a gente vai chacoalhando e vai crescendo. Vai crescendo. Isso não vale nem para a área privada, nem para a área pública. Absolutamente. Não se trata de discutir justiça social, mérito, como Vossa Excelência, senador Coelho, dizia. Não, a questão é de realidade, é que não há recursos para isso. Este é o fato. E essa circunstância, devo dizer, também afeta expectativas a respeito da economia, porque chega na área privada a ideia da desorganização total das finanças públicas e isto leva os investidores para a retranca, né? E isto aprofunda o desemprego, porque o não investimento compromete o crescimento futuro e compromete o emprego hoje, porque investimento implica demanda de bens e serviços. Então, a situação é extremamente crítica. Mas me permite, senador Coelho... Uma permissão do senador Blário Maggi, que por favor, senador Blário. Olha, o artigo vetado é o artigo que dizia: a constituição do fundo de reserva e a transferência de parcela dos depósitos judiciais e administrativos acumulados até a data de publicação desta lei, resumindo, serão realizados pela instituição financeira em até 15 dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso que é tratado anteriormente. Realizada a transferência de que trata o caput, os repasses subsequentes serão efetuados em até 10 dias depois de cada depósito. Em caso de descumprimento, aí é o que eu dizia, tem que pagar a taxa referencial do Selic. Pois bem, o veto diz: os dispositivos não prevêem prazo para o desenvolvimento tecnológico e operacional suficiente para a sua implementação. Não é nada do outro mundo, o que levaria a severa dificuldade de sua concretização. Muito bem, então proponha o prazo para este desenvolvimento suficiente na área tecnológica ocupacional. Não, o veto deixa tudo em aberto. Na realidade, o senador Serra, é mais uma demonstração de sensibilidade, porque essa era uma medida urgente reclamada pelos governadores para enfrentar a crise fiscal. O Estado do Rio Grande do Sul não está pagando o salário dos servidores. Governadores e prefeitos, insisto, também, são 5 mil e tantos municípios. Agora, eu acho que, ao lado da insensibilidade, há outro fator, que chama-se despreparo, descoordenação,
inépcia administrativa. Essa que é a realidade. Muito obrigado, senador José Serra, pelo seu aparte, e gostaria de dizer a Vossa Excelência de que tem sido muito proveitoso a convivência com Vossa Excelência aqui no Senado Federal, que tem nos ensinado muito, não só pelo conhecimento de vida, de bagagem que Vossa Excelência tem, mas a forma de trabalhar, a persistência de correr atrás dos seus projetos, de articular, de fazer com que eles evoluem, o que está transformando Vossa Excelência num dos senadores mais produtivos nesse momento dentro do Senado Federal. Quero agradecer a Vossa Excelência as palavras, o reconhecimento, não só aqui no Senado, como Vossa Excelência falou, nós nos conhecemos em momentos diferentes e vossa participação naquele momento como ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso foi de suma importância para que nós pudéssemos implementar no estado de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas um corredor novo de exportação que funciona há mais de 18 anos, já quase 20 anos, e lembro-me muito bem quando Vossa Excelência, ministro, foi fazer uma visita no Porto de Itacoatiara, nós estávamos apenas começando, e na visão, né, de que nós tínhamos e que Vossa Excelência entendeu, os recursos necessários, o apoio de governo necessário para aquele momento foi nos colocado à disposição e foi um projeto extremamente vitorioso, né, que já se pagou N vezes nesse período e que, graças a essa visita e a sua visão de futuro do Brasil também pôde proporcionar ao Estado de Mato Grosso, ao Estado de Rondônia e o Estado do Amazonas também. Então, muito obrigado. É um privilégio conviver com Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Também quero agradecer ao senador Fernando Bezerra pelas palavras, e é isso mesmo, nós temos que ter equilíbrio aqui no Senado, né? As nossas empresas, as nossas indústrias sofrerão muito, muito com a queda do grau de investimento que o Brasil está prestes a acontecer. O mercado já precificou isso, o preço do dólar já está precificando isso, mas as consequências financeiras disso ainda virão pela frente. Muito obrigado, senhor presidente.